Eu estou com o Compra Fora aberto e eu vou mostrar nos próximos minutos algumas das várias facilidades que o PHP Storm disponibiliza para manter um bom código. Eu vou começar mostrando como é simples encontrar arquivos, classes, funções, símbolos dentro do seu projeto. Eu estou aqui no arquivo index.php, certo? Que está dentro da pasta caixa. Se eu digitar somente index.php para procurar pelo arquivo, ele mostra vários index.php, porque é comum a gente utilizar este nome de arquivo no começo de cada módulo de sistema. Caso eu queira encontrar o arquivo index.php específico deste caso de uso, desta tela, basta que eu digite parte do nome da pasta ou das pastas que este arquivo está muito facilmente. Então eu digito aqui caixa barra index.php. Observem que eu não precisei digitar exatamente o nome do arquivo com os caracteres exatos. Eu até abreviei aqui ind.php e ele conseguiu encontrar os dois arquivos que casam com esta busca. Então eu consigo muito rapidamente chegar no arquivo. Igualmente fácil é encontrar uma classe. Abrir a classe usuário facilmente, quero abrir outra classe. Ele já abre, não importa a estrutura de pastas e arquivos que a classe se encontra, ele já abre para você. Se eu quiser saber onde ela está, essa classe por exemplo, eu posso tanto olhar aqui em cima nesta barra, ou clicar neste botão, ele mostra onde ela fica na estrutura de árvore. Posso ver até os arquivos irmãos ali na mesma pasta, é muito simples mesmo. Também é possível encontrar com extrema facilidade funções e métodos PHP e JavaScript. Por exemplo, eu sei que tem um método chamado filtra_logado, que ele é um método aqui de uma classe PHP, que ele é chamado em vários pontos. Eu não quero dar um find, procurar por esse texto em todas as chamadas dele, eu quero encontrar a definição. Então eu posso digitar aqui para encontrar essa definição e chego nela rapidamente, não há dúvidas de onde ele se encontra. Ele não, o PHP Storm ele não se confundiu com todas as possíveis chamadas desse filtro logado. Eu também posso procurar onde estão as chamadas, mas em outras ideias fica um pouco difícil de você distinguir a definição de um método, uma função, da própria chamada. Você tem que ficar procurando cada ocorrência desse texto em comentários. Realmente fica difícil de você encontrar. Esses recursos por si só já faz com que o desenvolvedor não perca segundos, minutos ali se localizando. Algumas outras ideias até têm algum tipo de suporte para localizar símbolos dentro do seu código, mas o PHP Storm ele eleva isso à máxima potência, principalmente quando a gente está falando de código JavaScript. Eu não consegui encontrar nenhuma ideia que chega perto do que o PHP Storm faz. Por exemplo, eu sei que eu tenho um objeto JavaScript chamado modal aqui e eu quero chegar no método fecha dele. Isso daí ocorre em vários lugares. Se eu procurar isso daí, né, textualmente modal.fetch, eu vou encontrar em trocentos lugares, né? Porque é um recurso comum dos casos de uso fechar modais. Então eu tenho isso sendo chamado de diferentes pontos, mas não é isso que eu quero a definição. Então eu venho aqui, digito modal.fecha e não há dúvidas de onde se encontra isso. Apertei Enter, então eu estou aqui na definição do método fecha do objeto modal. Ele compreende o código JavaScript com a mesma facilidade que ele compreende o código PHP, porque a gente não trabalha só com PHP, a gente trabalha com PHP, com JavaScript, com HTML, com CSS, com SQL. Então, essa ideia ela procura trazer para você todas as tecnologias com as quais nós trabalhamos, né, corriqueiramente para o desenvolvimento de uma aplicação web. E o JavaScript com certeza é uma das mais utilizadas aí, lado a lado com o PHP. E eu não encontrei uma ideia ainda que consiga, além dessa, né, do PHP Storm, que consiga tratar com igual importância cada uma das tecnologias. Por exemplo, NetBeans é até razoável com PHP, mas ele falha miseravelmente para a inspeção de código JavaScript. A mesma coisa com Eclipse, né, no caso do Java e até plugins PHP. Este aqui não, você nem sente a diferença quando você está implementando um código JavaScript, de um código PHP. Ele dá suporte e assistência da mesma forma, independente da linguagem.
eu vou mostrar um outro recurso muito útil e sutil. Observe que eu estou com o cursor aqui do teclado nesta posição do arquivo compra fora JS. Se eu fechar este arquivo e procurá-lo novamente, ele abre exatamente o cursor na mesma posição. É algo simples, trivial, mas que não acontece em outras IDEs. Ele guarda a posição de cada arquivo que eu estou, mesmo se eu fechar o arquivo. Por exemplo, se eu fecho todos os arquivos e vou para usuário, ele volta na posição que eu estive da última vez. Então isso aqui é um recurso simples, mas que incrementalmente vai aumentando demais a facilidade de trabalho, né? Geralmente as pessoas trabalham em arquivos e depois tem que revisitar os pontos que elas estavam, então é muito fácil, né? Eu também consigo pegar os arquivos que eu editei recentemente com um atalho aqui, né? Ele mostra os arquivos que eu mexi historicamente, então eu consigo muito facilmente relembrar aqui por onde eu passei, e onde eu passei ele mantém o cursor no ponto exato. Então isso aqui é sutil, pode passar até despercebido, mas se você abrir numa outra ideia, por exemplo, o Eclipse, o NetBeans, você vai ver que você vai ficar toda hora tendo que encontrar o ponto onde você estava trabalhando. Agora vamos voltar para a tela do compra fora. Voltando para cá, como é que essa tela foi carregada, que classes foram chamadas, que métodos, funções, comandos SQL, como é que eu cheguei aqui neste recurso, né? Eu percebi aqui, como desenvolvedor, usando o debug do Chrome aqui, né, já é um recurso bem útil também, mas isso aqui é de graça. Este recurso aqui, ó, ele permite eu ver qual requisição Ajax que montou essa página aqui, ó, que chama carrega encomendas. Eu quero chegar nesse arquivo e ver como é que eu cheguei nisso daqui, né? De onde vieram esses dados, né? Então volto para a IDE, procuro pelo arquivo carrega encomendas. Cheguei aqui, eu descobri aqui que existe um método, né, pacote por usuário, e ele passa aqui as informações by usuário. Então se eu clicar neste método, eu chego exatamente na definição do método, sei que tem uma procedura chamada pacote seleciona usuário, e eu passo aqui como parâmetro o ID do usuário. Ele vai montar aqui os dados para a tela. Então eu posso voltar e compreender aqui como é que está sendo montado. Também sei que esse carrega encomendas inclui um arquivo para renderizar a tela. Se eu der um Ctrl clique aqui também, eu chego nesse arquivo. Então aqui que eu monto esses quadradinhos aqui facilmente. Então eu poderia, por exemplo, eu poderia vir aqui e escrever aqui, por exemplo, teste. Quando eu recarrego a página, o teste está lá. Uma outra coisa bem interessante, eu não preciso salvar o arquivo, né? À medida que eu vou digitando, ele já está salvo. Se acabar a luz aqui, eu não perdi uma tecla de digitação. Eu volto para cá e eu vejo o meu código atualizado. Então é muito prático isso, né? Você não tem que ficar salvando e etc. Eu também posso configurar para o salvamento ocorrer direto na máquina virtual. Quem usa a máquina virtual aí, eu nem preciso fazer o upload do arquivo. Ele simplesmente percebe que você digitou alguma coisa, você parou um pouquinho e ele já faz o upload. Então é realmente muito, muito prático. Você vê o seu código fluindo em segundos, né? Eu consegui encontrar aqui o que eu preciso e editar os pontos que eu preciso, atualizar no navegador com muita facilidade. Eu realmente prezo, né? Os desenvolvedores em geral prezam por agilidade no desenvolvimento, né? Perder poucos segundos, né? Eu não preciso ficar digitando exatamente o que eu preciso naquele ponto. Testo, compilo. No caso do PHP é melhor ainda, porque é uma linguagem interpretada, então eu vejo fluindo com muita facilidade o meu código. Então, o PHP Storm ajuda demais nisso. Bom, até aqui a maior parte do tempo eu mostrei como se localizar no seu projeto, né? Como ter o projeto na mão, encontrar os pontos exatos, né? Agora eu vou mostrar um pouco como que o PHP Storm assiste o seu código, como que ele te ajuda a construir melhor e mais rapidamente, mais facilmente o seu código. Eu criei uma paginazinha HTML em branco aqui, vou fechar a tag PHP e vou digitar a tecla exclamação, ele já cria aqui um esqueleto básico de um documento HTML5. Ele tem esses atalhos, né, que você consegue, dentro do contexto que você está trabalhando, já construir algum código específico, né?
ele já tem vários prontos, né? Mas a gente também pode construir novos, né? Por exemplo, a construção de um modal no pré-projeto é uma conjunção de várias estruturas HTML, CSS. É meio chato você ter que ficar fazendo isso na mão, né? Então eu posso criar aqui um template, né? Para quando eu digitar um determinado atalho no contexto HTML, ele já completar para mim. E aí eu só preciso preencher aqui o restante do código. Então isso ajuda muito, né? Eu posso fazer isso em todos os tipos de contexto de programação. HTML, PHP, JavaScript, CSS. Tem alguns prontos, que esse que eu mostrei para vocês, esse aqui já vem pronto. E tem esses que a gente pode ir construindo. Isso pode acelerar demais a construção de códigos repetitivos, né? Bom, eu vou digitar um pouquinho de código HTML aqui, né? Eu não preciso digitar abre tag, fecha tag. Tem IDE que nem fecha tag para você, né? Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente digitar a tag, apertar tab, ele já completa e eu posso prosseguir a digitação. Isso facilita muito, né? Eu digito P, escrevo olá aqui. Aí eu clico aqui para abrir no browser, pronto, eu já tenho a minha página visível aqui, olá. Eu posso continuar aqui a digitação. Mais um exemplo, né, de que eu não preciso salvar. O código já está lá, muito rapidamente. De repente me dou conta que essa tag não devia ser um parágrafo, deveria ser um span. Eu digito no final ou no começo, ele já completa no começo ou no final, muito rapidamente. Ah, não é um span, é um div. Então, ele realmente ajuda você a completar o código com muita facilidade. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vou criar um parágrafo. E vou replicá-lo aqui várias vezes. Aí eu me dou conta que eu digitei errado, não era para ser um parágrafo, era para ser um texto. Eu vou ter que digitar um por um? Não. Eu venho aqui, seleciono vários pontos do meu código e posso alterar todos ao mesmo tempo. Então isso realmente agiliza demais também. Ó, mais um recurso interessante. Eu quero criar aqui um elemento com a classe teste. Eu não preciso digitar div, class, test, fechar o div. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente digitar ponto teste, que é como um seletor CSS é definido. Ele já completa para mim. Ah, mas eu não queria que fosse um div, eu queria que fosse um span. Você escreve span.test. Então, essa linguagem aqui, né, Emmet, ela emula aí para você as definições das classes. Por exemplo, a classe X, o elemento X com a classe parágrafo. Ele já completa para mim, ID X, classe parágrafo. Então acelera demais aí o desenvolvimento, né, de código HTML. Agora eu vou misturar um pouco HTML, CSS e JavaScript. Eu vou criar aqui um quadrado com colorido no meio da tela aqui. Vou chamar de quadrado mesmo. Quadrado, certo? Eu quero definir o seu CSS aqui. Observa que ele já me dá o autocomplete do quadrado, porque ele sabe que existe alguém com esse ID começando. Ele já completa para mim aqui, rapidamente. Eu quero que ele tenha, aqui é CSS, né? Quero que ele tenha 400 pixels de altura, 400 pixels de largura. Observe que ele também, né, dá assistência ao código CSS. Também é muito superior ao que a gente tem no NetBeans, né? Background, color, quero que seja Steel Blue aqui. Vou lá. Eu tenho aqui um quadrado no meio da tela, certo? Agora eu quero colocar via JavaScript um trecho HTML aqui dentro desse quadrado. Vamos ver como que o PHP Storm se comporta. Eu vou colocar um código JavaScript aqui, que não é HTML, não é CSS, né? Eu vou colocar aqui, ó, var quadrado é igual a quadrado. Se eu venho aqui e se eu quiser colocar o conteúdo HTML dele, alguma coisa, é só eu vir aqui e escrever X. Tá lá X aqui dentro. Observem como que ele consegue dar
assistência ao código JavaScript com muita clareza, né? Ele sabe que esta variável é um elemento HTML, porque eu retornei aqui um node element com este método JavaScript, e ele te dá o autocomplete adequado. Isso aqui não é uma variável comum, ele é um elemento HTML, então ele ajuda muito a gente a encontrar aqui os métodos, né? Keyword selector, ele chega onde eu quero chegar no pai dele, parent node, então realmente ajuda, ele não se confunde, não é uma variável comum, é um elemento HTML. Essa assistência aqui é muito inteligente. Bom, agora eu quero escrever aqui uma string dentro daquele div, né? Já fiz aquela hora, né? X, tá lá. Só que eu não quero que essa string seja uma simples string JavaScript, eu quero digitar aqui um trecho HTML para colocar aqui dentro. Vou começar a digitar aqui div, vou fechar div aqui, certo? O PHP Storm entende que isso aqui não é simplesmente uma string, ele compreende o contexto que eu estou digitando aqui, uma tag, e ele passa a me dar assistência de HTML, style, background color, sei lá, orange. E aí eu posso colocar conteúdo aqui. Então assim, ele é vivo, isso aqui é um conteúdo vivo, né? Outras ideias, elas tentam dar o autocomplete baseado na extensão do arquivo, né? Por exemplo, um arquivo PHP ele pode ter autocomplete de código PHP e HTML. O JavaScript, complete de JavaScript. Não, aqui no PHP Storm ele entende o contexto que você está digitando. Ele compreendeu aqui que eu estava digitando HTML e por isso me deu o autocomplete background color, né? Se eu quiser mudar a fonte aqui, né? Font family, ele está me assistindo, né? E aí o meu código responde adequadamente. Então ajuda demais você aqui. Isso aí não existe, eu não vi em lugar algum além do PHP Storm. Ele também consegue fazer isso com contexto SQL. Se eu tiver um data source configurado com uma base Oracle, SQL Server, MySQL, e começar a digitar um select aqui, ele vai se conectar com a base, puxar as definições do seu banco e dar o autocomplete para você melhor do que muitos editores aí de comando SQL que a gente tem hoje dentro do Correio. Vou criar mais uns exemplos de código aqui. Vou limpar essa telinha. E vou listar todos os pacotes aqui nessa página. Todos os meus pacotes. Observe que ele dá o autocomplete da classe, não é exatamente, necessariamente em ordem alfabética. Ele mostra os métodos mais frequentes, o mais provável de ser utilizado. Ele vai guardando estatísticas de uso aí, e essa ordem pode não ser a mesma que um outro colaborador tenha na hora de mostrar os métodos aqui. Realmente ajuda muito. É óbvio que todos estão aqui, mas ele deixa o mais provável de ser utilizado para cada usuário. Vou colocar aqui o meu CPF e vou listar os pacotes aqui. Vou dar um dump aqui para ver se os pacotes estão todos aqui. Ok, então tem um array com arrays de novo, né? Colocando aqui os rótulos, né? De todos os pacotes, as informações de todos os pacotes. Eu quero só imprimir as etiquetas bonitinhas aqui no HTML. Vou vir aqui e vou fazer um código PHP para percorrer todos os pacotes. Imprimir somente o rótulo. Pacote, raspei. Vou escrever um div aqui que vai conter o rótulo. Tá aqui a lista de pacotes meus. Então é bem fácil a gente trabalhar com isso daqui. Agora eu vou mostrar alguns recursos mais avançados de debug aqui, que realmente podem ganhar muitos usuários aí que estão às vezes perdidos aí no código, não conseguem saber o que está acontecendo. Vai ajuda bastante para um desenvolvedor, por exemplo, que chega num código, precisa dar manutenção em algo que ele fez há muito tempo, ou outro desenvolvedor fez há muito tempo, ele precisa encontrar, debugar alguma coisa aqui. Então eu vou voltar, por exemplo, do compra fora, vou fechar essa tela aqui, e eu quero, como exemplo, tá? Ver da onde que vem essa informação aqui, ó, de Amazon, Estados Unidos.
como é que isso chega aqui, né? Como é que eu tenho essa informação? Da onde que ela veio? Eu quero debugar, quero rastrear isso daqui para prosseguir aqui uma possível manutenção, ok? Bom, vamos lá. Quando eu clico em detalhes, eu vejo aqui no debug do Chrome que um Ajax envia uma requisição para a página detalhes pacote. Então é aqui que esta página é renderizada. Então eu vou procurar esse arquivo. Você percebeu que eu nem digitei detipar. Ele já chegou onde eu preciso. E aqui eu tenho, por fim, esta tela sendo mostrada. Ok, perfeito. Bom, vamos lá. Eu queria parar a execução do código bem na hora que este pacote ele é instanciado aqui nesse detalhes pacote e ver o que tem dentro dele. Vou clicar aqui uma bolinha e vou novamente clicar em detalhes pacote. Vocês vão observar que ele não carregou o pacote, a requisição não foi completada, ela está pendente porque há um breakpoint aqui, ou seja, o PHP Storm está gritando aqui que alguma coisa está acontecendo lá. Eu consigo ligar as requisições Ajax com o debug do PHP Storm. E aí, neste momento, neste ponto, estas variáveis existem. Eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. O que o servidor recebeu de variáveis get, quais são as variáveis que estão rodando lá no ambiente, né? As variáveis de sessão, todas elas aqui dentro. E eu posso agora ir passo a passo na criação das variáveis. Ó, fui uma linha e aí ele criou essa variável pacote. Ó. Quem é pacote? Eu clico nele e vejo todas as variáveis, todas, né, com muita facilidade, sem ter que ficar dando dump. Quem é lojas? Quando eu chegar em lojas aqui, ó, aparece a variável lojas, ó, Amazon OS. Bom, então eu sei que lojas vem de seleciona produtos. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Eu vou parar a execução desse cara e vou colocar o breakpoint num ponto mais específico do código, lá dentro do método seleciona lojas produtos. E quero ver o que está acontecendo aqui dentro. Vou rodar de novo, né? Vou clicar em detalhes pacote. Vou voltar para a IDE. E ele vai exatamente para aquele ponto. E observe aqui, ó, ele mostra as variáveis do contexto deste método. E eu consigo percorrer aqui, ó, por exemplo, ó, essa variável C é uma conexão MySQL. Eu consigo ver os valores. Eu consigo percorrer aqui o loop, ver se ele entra aqui no fetch. Ele vai dando uns hints aqui, em cinzinha aqui neste tema, do valor que as variáveis vão assumindo, né? Ele mostra aqui do lado, nessa janela, mas ele também dá esse resuminho aqui dentro. Isso é bem legal. Outra coisa bacana, né? Quando eu paro o mouse em cima da variável, ele mostra também o valor que ela está neste momento assumindo. Então é muito bacana. Eu consigo realmente não ter que ficar me perdendo, dando dump na página, tendo que ver onde é que está. E realmente é muito útil para que eu consiga entender o que está acontecendo. Então, respondendo a pergunta, né? Esse Amazon OS, ele vem desse pacote lojas produto seleciona, é uma story procedure que recebe this ID. Quem que é this ID? Eu venho aqui na variável this e vejo quem que é ID. Ele recebe esse ID 133 e aí, se eu chamo essa procedure, ele retorna para mim um result. Então, eu consigo muito facilmente ver da onde que os dados estão vindo. Só por curiosidade aqui, né? Se eu vier aqui no programinha que permite que eu faça consultas MySQL, se eu digitar aqui, ó, cal, lojas, produtos, seleciona, ele vai mostrar aqui para mim o retorno do banco. Então, realmente ajuda demais este recurso aos desenvolvedores encontrarem o que está acontecendo, para que ele possa atuar numa manutenção com muita facilidade, senhores. Esse recurso é matador e, por si só, já vai convencer muitos desenvolvedores a utilizarem isso no seu dia a dia. A quantidade de recursos que o PHP Storm tem é impossível cobrir num vídeo aqui, que ao menos pretende mostrar que não é uma ideia comum. Recursos para integração com SVN, integração com Jenkins. A gente pode até integrar provavelmente com o Taiga para tarefas. Estudos precisam ser feitos quanto a isso. Se essa ideia for adquirida pelos Correios, realmente a gente vê que essas coisas podem acontecer. Integração com o terminal, linha de comando, integração com o terminal da máquina virtual em outro sistema operacional. Eu tenho listas aqui de estrutura. Eu tô aqui numa classe, eu posso ver toda a estrutura de definições muito facilmente.
Posso também procurar pela definição daqui mesmo, né? Ajuda você a encontrar também o seu código, refatoração de código. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, filtra pacote usuário. Isso aqui é um método que ele pode estar sendo utilizado em diversos pontos. Por exemplo, aqui no caso não está sendo utilizado, está utilizado num ponto só. Mas se eu vier aqui na definição da classe e mudar este método para x, ele vai encontrar as ocorrências e mudar em todos os arquivos. Ó, mudei para x e lá detalhes pacote, agora o método se chama x. Isso aqui reduz absurdamente a possibilidade de erros, de renomeação, de redefinição de variáveis. Então ele realmente ajuda a gente a mudar o código. Enfim, a lista de recursos é impossível de ser demonstrada num vídeo curto. Eu particularmente utilizo o PHP Storm faz alguns meses e eu sinto um conforto muito maior. É a mesma coisa que você trocar de carro, né? Um carro manual, e você ter um novo carro com direção elétrica, automático. Te dá muito mais conforto para trabalhar. Eu não tenho dúvidas de que se o PHP Storm for adquirido pelos Correios e desenvolvedores, né, de projetos PHP utilizarem essa ferramenta, num médio e longo prazo, nós teremos desenvolvedores mais conscientes do código que ele tem nas mãos, seja ele um código dele ou um código de terceiros, aí, de outras equipes, desenvolvedores mais felizes, né? Porque eles conseguem entender melhor o código, e isso vai se refletir com certeza em produtos sendo mantidos com mais rapidez, qualidade e assertividade.